E aí pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando. Estamos de volta para mais um vídeo e neste vídeo nós iremos fazer a resolução de algumas questões propostas para vocês. Bora lá! Então no primeiro caso nós temos aqui a situação, de um homem segurando duas cordas, e essas cordas estão apoiadas numa árvore e em um cavalo, certo? Então aqui nós temos uma força de tensão, uma tensão que é uma força, tanto no exemplo A, B e C, certo? Então nós podemos ver que quando o sistema está em equilíbrio, essas forças aqui devem ser iguais. Nós falamos no vídeo anterior sobre o exemplo da ponte, certo? Em que todas as forças de tensão ali na ponte devem ser iguais para que o sistema se mantenha equilibrado. Então aqui se aplica a esse caso também, tá certo? A lei física diz o seguinte, que quando a força resultante, que é a resultante de todas as forças que atuam naquele sistema, for nula, o sistema deve estar em equilíbrio. Ou seja, se está em equilíbrio é porque todas as forças são iguais, tá bom? Então aqui, assinale entre as alternativas abaixo aquela que descreve a relação entre a tensão nas cordas quando os conjuntos estão em equilíbrio. Então nós podemos ver que dentre todos os itens aqui, apenas o item A, está em equilíbrio. Apenas o item A possui todas as tensões iguais. Podemos ver aqui, no caso A, tensão 1 igual a tensão 2. Caso B, tensão 1 igual a tensão 2. E caso C, tensão 1 igual a tensão 2. Ou seja, nos outros casos, certo? As tensões elas não são iguais. Tem menor, maior, menor ou maior, tá bom? 2. Quando estamos dentro de um carro e o motorista vai fazer uma curva para a direita, nosso corpo imediatamente é prensado para o lado esquerdo do veículo, apontando para fora da trajetória circular feita no momento da curva. Das alternativas abaixo, indique a que explica corretamente a situação descrita. Bom, então este exemplo aqui, ele é muito parecido com aquele exemplo do vídeo anterior que nós vimos sobre o passageiro dentro do ônibus. Então aqui nós vamos aplicar o princípio chamado princípio da inércia, certo? Que é a primeira lei de Newton. Então esse princípio diz o seguinte, se nenhuma força atuar sobre o corpo, ele vai permanecer parado, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Então, para que esse corpo permaneça em repouso, é necessário que não haja força, ou se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, para que ele mude a direção, é preciso que atue sobre ele uma força, certo? Ou seja, no exemplo do ônibus, nós tínhamos visto o que, Quando o ônibus freia, a reação do passageiro é ir para frente. Ou seja, quando o ônibus freia, a tendência, do corpo é continuar o movimento retilíneo uniforme, certo? Se ele está parado, fica parado. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele continua em movimento retilíneo uniforme, tá bom? Mesmo que a força cesse. Então aqui vamos para o item A. Somos lançados para fora da curva por uma força denominada de força centrífuga. B. Somos lançados para fora da curva em virtude da inércia. Então aqui já temos aqui o nosso item correto da nossa questão, tá certo? Os outros itens, não correspondem à assertiva aqui da questão, tá certo? Então era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.